O erro mais perigoso que um aposentado pode cometer neste momento é olhar para uma notícia sobre o chamado 14º salário, fazer a conta com o valor da própria aposentadoria e começar a tratar esse dinheiro como se ele já estivesse garantido. Não está. E preste atenção nisso porque existe uma diferença enorme entre um projeto que avançou dentro do Congresso, uma proposta que aparece em manchetes, uma regra que já virou lei e um dinheiro que realmente entrou no calendário do INSS. Misturar essas quatro coisas pode custar caro. Pode fazer uma pessoa antecipar uma compra, assumir uma parcela, aceitar um empréstimo, emprestar dinheiro para um filho, ou até fornecer seus dados para alguém que promete liberar um pagamento que, neste momento, simplesmente não está liberado. Em 2026, o salário mínimo é de R$ 1.621. Dois salários mínimos representam R$ 3.242. É muito fácil alguém pegar esses números, colocar numa mensagem de WhatsApp, acrescentar a expressão pagamento confirmado e fazer um aposentado acreditar que existe uma quantia de até R$ 3.242 esperando por ele. Mas não é assim que funciona. Existe uma história real por trás do 14º salário. Existe projeto real. Houve votação real em comissões. Houve discussão de valores reais. O que não existe, até este momento, é uma lei federal em vigor criando esse pagamento para os aposentados do INSS em 2026. E essa diferença é justamente o que pode proteger o seu dinheiro. Fique comigo até o final, porque eu vou mostrar qual grupo aparecia nas versões que avançaram, porque ninguém pode afirmar seriamente quem receberá primeiro hoje, como reconhecer uma falsa promessa de liberação, o que conferir no meu INSS, e qual é o detalhe que muita gente ignora até perder dinheiro. Eu acompanho regras financeiras há tempo suficiente para saber que o prejuízo quase nunca começa com uma grande decisão. Ele começa com uma frase aparentemente inofensiva. Pode gastar porque vai entrar. Pode fazer um empréstimo porque depois você quita. Seu dinheiro já foi aprovado. Só falta pagar uma pequena taxa para liberar. Seu nome está na primeira lista. É assim que a tranquilidade de uma pessoa começa a desaparecer. Ela olha para a aposentadoria de R$ 1.621, para a conta de energia, para o supermercado, para o remédio, para o cartão e imagina que finalmente vai entrar um valor extra. O cérebro imediatamente começa a dar destino a um dinheiro que ainda não existe na conta. Esse é o primeiro mecanismo que você precisa entender. O sistema financeiro trabalha com dinheiro confirmado. A família muitas vezes trabalha com dinheiro esperado. Quando existe diferença entre uma coisa e outra, nascem dívidas. E aqui está o primeiro fato que precisa ficar muito claro. O projeto de lei número 4.367, apresentado em 2020, tratava da criação excepcional de um abono que ficou popularmente conhecido como 14º salário. Ele surgiu num contexto completamente diferente do atual. Naquele momento, o país vivia os efeitos mais duros da pandemia. Muitos aposentados sustentavam filhos e netos desempregados. O 13º havia sido antecipado. Milhões de famílias chegaram ao final do ano sem aquele dinheiro extra que normalmente ajudava com contas, alimentação e despesas acumuladas. Foi nesse ambiente que surgiu a proposta. O projeto original falava em pagamento excepcional para os anos de 2020 e 2021. Depois, durante a tramitação, surgiram mudanças. A proposta passou por comissões. Em 2021, um texto aprovado na Comissão de Finanças e Tributação estabelecia limite de até 2 salários mínimos e trabalhava com pagamentos em março de 2022 e março de 2023. Perceba o detalhe. Estamos em agosto de 2026. Março de 2022 passou. Março de 2023 passou. Portanto, qualquer pessoa que simplesmente pegue aquele texto antigo, troque o salário mínimo antigo pelo salário mínimo de 2026 e diga: agora você receberá até R$ 3.242, está pulando uma parte fundamental do processo. Uma lei não funciona como uma tabela de supermercado em que você troca o preço antigo pelo preço novo e pronto. Se uma proposta foi construída para determinados anos e esses anos passaram sem que ela virasse lei e produzisse aquele pagamento, seria necessário resolver legislativamente o que aconteceria dali para frente. Teriam de ser definidas datas, regras, fonte de dinheiro, forma de pagamento e texto válido para o novo período. Isso não é automático.
Grave essa expressão porque eu vou repeti-la ao longo desta conversa. Isso não é automático. Na página oficial da Câmara, o projeto continua existindo. Ele não desapareceu. Mas existir não significa estar aprovado. A situação registrada é de espera pela criação de uma comissão temporária, decisão relacionada à redistribuição do projeto feita ainda em 2022. Então temos uma situação que exige maturidade financeira para compreender. Não é correto dizer que nunca houve proposta. Houve. Não é correto dizer que o projeto foi inventado pelas redes sociais. Não foi. Mas também não é correto dizer que o aposentado tem neste momento um 14º salário aprovado para receber em 2026. Não tem. E talvez você esteja pensando, então por que aparecem tantas datas? Porque uma informação verdadeira pela metade costuma ser mais convincente do que uma mentira completa. Alguém mostra o número do projeto. O número existe. Mostra o nome de um deputado. Existe. Mostra uma comissão em que houve aprovação. Houve. Mostra o limite de 2 salários mínimos. Esse limite apareceu no texto aprovado na Comissão de Finanças. Tudo parece oficial. Depois acrescenta uma única frase falsa. Pagamento confirmado para este mês. É nessa última frase que a pessoa perde dinheiro. Eu quero que você visualize como funciona uma proposta federal. Um deputado apresenta o texto. Dependendo do assunto, ele passa por comissões que analisam mérito, dinheiro necessário, compatibilidade com as contas públicas e constitucionalidade. Dependendo da tramitação, pode haver necessidade de votação adicional. Se o texto completar o caminho na Câmara, ainda pode ter de seguir para o Senado. O Senado pode aprovar, rejeitar ou alterar. Se houver alteração, existe novo caminho legislativo. Depois vem a etapa presidencial quando aplicável. Somente quando existe norma válida com regras definidas é que órgãos como o INSS podem organizar a execução de um benefício desse tipo. Entre um vídeo dizendo aprovado numa comissão e o dinheiro aparecendo na conta, há uma distância enorme. Essa é a primeira grande revelação deste vídeo. O risco não está apenas em acreditar numa mentira. O risco está em interpretar uma etapa verdadeira como se ela fosse a etapa final. Esse erro é muito comum, porque quase ninguém explica o processo inteiro. O aposentado escuta, foi aprovado, e naturalmente entende, eu vou receber. Mas aprovado onde? Em qual etapa? Qual texto? Em qual data? Virou lei? Existe decreto? Existe portaria? Existe calendário no INSS? Apareceu no extrato de pagamento? Essas perguntas valem mais do que qualquer promessa feita em letras grandes. Agora eu quero entrar numa parte que interessa diretamente a quem está tentando entender quem poderia receber. Nas versões discutidas do projeto, o alvo não era simplesmente todo brasileiro acima de 60 anos. Isso é importante. O projeto estava ligado aos segurados e dependentes da Previdência Social que recebem benefícios que dão direito ao abono anual, o 13º. A discussão envolvia aposentadorias, pensão por morte, benefício por incapacidade temporária, que muita gente ainda chama de auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão dentro das condições previstas em lei. Isso significa que a frase "todo idoso vai receber" nunca foi uma descrição correta. Ser idoso e receber aposentadoria do INSS são situações diferentes. Da mesma forma, receber um benefício do governo não significa necessariamente receber um benefício previdenciário que tenha 13º. Veja o BPC, o benefício de prestação continuada. Ele é pago a pessoas idosas e pessoas com deficiência que cumprem critérios definidos na legislação assistencial. O valor é de um salário mínimo. Mas BPC não é aposentadoria. É um benefício assistencial. E essa diferença produz consequências que muita gente só descobre quando chega o final do ano. O BPC não paga 13º. Então, quando alguém escreve uma mensagem dizendo todos os beneficiários do INSS terão 14º, a pessoa já começou usando uma generalização perigosa. Em julho de 2026, o próprio INSS explicou outra situação importante. Quem já recebia benefício, que dava direito ao 13º, até o período da antecipação, teve o abono anual de 2026 antecipado em abril e maio. Quem começou a receber a partir de maio e tem um benefício que dá direito ao 13º, receberá esse valor no calendário de novembro,
proporcionalmente quando for o caso. Os pagamentos de novembro vão de 24 de novembro a 7 de dezembro, conforme o número final do benefício. Perceba como o sistema verdadeiro deixa rastros. Existe decreto, existe publicação oficial, existe regra, existe período, existe calendário, existe explicação sobre quem tem direito e quem não tem. É exatamente isso que você deve procurar quando alguém anunciar qualquer suposto novo pagamento. Agora imagine Dona Helena, 68 anos, aposentada, recebendo R$ 1.621. Ela abre o celular numa segunda-feira e vê um vídeo dizendo que receberá o 14º em 15 dias. A imagem mostra R$ 3.242. Ela está com uma conta de cartão de R$ 1.100 e uma geladeira começando a apresentar defeito. A filha diz que seria melhor comprar outra antes que a velha pare. Dona Helena pensa: eu compro agora em 10 parcelas e quando entrar o 14º quito uma parte. A geladeira custa R$ 3.600. A loja oferece parcelamento com juros. Ela compra. 2 semanas passam. Nada entra. Mais um mês passa. Nada. A prestação agora existe, o pagamento prometido não. O problema de Dona Helena não foi gastar um dinheiro que tinha. Foi transformar uma expectativa política em renda pessoal. Pense no impacto disso em milhões de famílias. A aposentadoria não é apenas dinheiro para lazer. Para muita gente é supermercado, farmácia, energia, gás, aluguel e ajuda aos filhos. Um erro de R$ 300 por mês pode ser a diferença entre pagar o cartão inteiro ou entrar no rotativo. E quando entra o rotativo, a história muda. Juros começam a trabalhar contra a pessoa. A dívida que parecia pequena cresce. O banco não precisa fazer nada escondido. O contrato está ali. A taxa está ali. O mecanismo simplesmente funciona. É por isso que eu digo que o verdadeiro inimigo financeiro quase nunca é uma pessoa sentada numa sala decidindo prejudicar você. O inimigo é um mecanismo que continua girando, mesmo quando você não entende as regras. Juros continuam correndo. Parcelas continuam vencendo. O cartão continua cobrando. O empréstimo continua saindo. A inflação continua reduzindo o que o dinheiro compra. E uma notícia mal interpretada pode colocar você dentro dessa engrenagem. Agora vem a parte que costuma gerar mais confusão. Mas se o projeto já foi aprovado em comissões, ele não está praticamente garantido? Não. Uma aprovação em comissão é relevante, mas não transforma automaticamente a proposta em lei. E no caso específico desse projeto existe um agravante. As datas trabalhadas nas versões que avançaram ficaram para trás. Isso muda completamente o jogo. Mesmo que haja decisão política de retomar o assunto, é preciso olhar para o texto que será efetivamente levado adiante. Ele pode ser atualizado, pode receber mudanças, pode ganhar outra forma, pode ser substituído por uma nova proposta, pode mudar valor, pode mudar grupo atendido, pode mudar fonte de dinheiro, pode não avançar. O que uma pessoa responsável não pode fazer é pegar uma redação de 2021 e prometer que exatamente aquela regra será aplicada em 2026. E aqui entra uma diferença que eu considero essencial para quem tem mais de 50, 60 ou 70 anos. Você não precisa acompanhar toda a discussão política do país. Você precisa aprender a identificar a etapa que mexe no seu bolso. Antes de qualquer planejamento, procure 3 coisas: norma válida, informação oficial e calendário executável. Se faltar uma dessas peças, trate aquele dinheiro como possibilidade, não como renda. Se esta informação está sendo útil para você até aqui, deixe seu like. Isso ajuda este tipo de conteúdo mais cuidadoso a chegar a outras pessoas que podem estar fazendo contas com um dinheiro que ainda não foi confirmado. Agora eu quero explicar o ponto do título que mais chama a atenção. Quem poderia receber primeiro? Até este momento não existe uma primeira lista oficial do 14º salário, porque não existe pagamento aprovado para 2026. Portanto, ninguém pode afirmar honestamente: benefício final, um recebe dia 25, ou aposentados de um salário mínimo recebem na próxima semana. Quem fizer isso precisa apresentar a norma e o calendário oficial. Sem isso, é especulação. O que nós podemos fazer é entender como o INSS normalmente organiza pagamentos. E isso é útil porque mostra como uma eventual execução poderia ser montada, embora ninguém possa garantir que um futuro 14º seguiria exatamente o mesmo modelo.
No calendário normal do INSS, existe uma separação importante entre quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima do salário mínimo. Quem recebe até o piso normalmente começa a receber antes. Depois entram as datas de quem recebe acima do piso. Dentro disso, considera-se o número final do benefício, ignorando o dígito que aparece depois do traço. Imagine um número de benefício terminando em 4 antes do traço. É esse 4 que é usado para encontrar a data no calendário. Essa regra é simples, mas muita gente olha o número errado. Agora imagine que um pagamento extra fosse autorizado e o governo determinasse que ele seguiria o calendário regular. Nesse cenário hipotético, quem recebe até o piso e está nos primeiros números finais poderia aparecer entre os primeiros depósitos. Mas preste atenção na palavra hipotético. Não existe hoje uma norma dizendo que o 14º de 2026 será pago dessa maneira. E essa distinção protege você contra outra armadilha. Golpistas gostam de usar calendários reais para sustentar pagamentos falsos. Pegam o calendário mensal do INSS, colocam uma coluna chamada 14º e pronto. Visualmente parece oficial. As datas realmente existem. O número final realmente é utilizado pelo INSS. O calendário realmente segue aquela lógica. A fraude está apenas na coluna adicionada. Eu já vi esse mecanismo se repetir com restituição, antecipação, crédito, indenização e supostos valores esquecidos. Não é necessário falsificar tudo. Basta misturar 90% de informação verdadeira com 10% de informação falsa. Por isso existe um teste muito simples. Abra o Meu INSS diretamente pelo aplicativo oficial ou pelo endereço oficial do governo. Veja seu extrato de pagamento. Consulte comunicados publicados pelo próprio Instituto. Quando existir dinheiro previsto no seu benefício, normalmente haverá informação que pode ser conferida por canais oficiais. Se o único lugar em que aquele pagamento existe é um vídeo, uma mensagem de WhatsApp ou um link que alguém mandou, você ainda não tem confirmação. E agora chegamos a uma revelação maior. Enquanto milhões de aposentados esperam um possível pagamento futuro, existe dinheiro real que algumas pessoas já perderam dentro do próprio benefício por causa de descontos que não reconheceram. Isso não é hipótese. O problema dos descontos associativos levou a mudanças profundas e a bilhões de reais em ressarcimentos. Em 6 de janeiro de 2026, foi sancionada a Lei 15.327. Ela proibiu descontos de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe e organizações de aposentados diretamente nos benefícios do INSS, mesmo quando houvesse autorização expressa do beneficiário. A mesma lei reforçou regras sobre devolução de descontos indevidos e proteção em operações de crédito consignado. Agora observe a dimensão disso. Em balanço divulgado pelo INSS em março de 2026, havia mais de 6,5 milhões de pedidos relacionados à consulta e contestação de descontos de entidades. Mais de 6 milhões de pessoas disseram não reconhecer os descontos registrados nos seus casos. O valor de pagamentos de ressarcimento emitidos ou gerados já se aproximava de 3 bilhões de reais. Pense no que isso representa. Enquanto uma pessoa está procurando saber se vai receber um 14º no futuro, pode existir R$ 50, R$ 70, R$ 90 ou R$ 120 saindo do benefício todos os meses sem que ela tenha percebido corretamente. R$ 100 por mês parecem pequenos perto de uma promessa de R$ 3.000, mas R$ 100 durante 12 meses são R$ 1.200. Durante 2 anos, R$ 2.400. Coloque a atualização e outros impactos na conta e você entende por que conferir o extrato pode ser mais importante do que perseguir uma promessa. Aqui aparece outra expressão que eu quero que você guarde. Isso não é automático em todas as situações. Se você identifica algo errado, precisa entender qual procedimento está disponível. Em muitos casos de contestação e proteção de direitos, você precisa solicitar, registrar, contestar ou acompanhar. Ninguém pode depender da ideia de que, se houver alguma coisa errada, o governo ou o banco vai perceber e me telefonar. Ninguém vai avisar você sobre tudo o que afeta o seu dinheiro. Essa é uma realidade incômoda, mas importante. O banco entrega extrato. O INSS disponibiliza a informação. A Receita oferece serviços. A instituição envia contrato. Mas é o titular que muitas vezes precisa olhar. Imagine seu Antônio, 72 anos.
Ele recebe R$ 2.200. Durante 11 meses, aparecem R$ 64 de uma cobrança que ele acredita ser seguro do banco. Ele nunca pergunta porque pensa, deve ser alguma coisa da aposentadoria. 64 vezes 11 são R$ 704. Agora compare isso com a vida real. R$ 700 podem representar remédios de vários meses, parte do IPTU, uma conta de energia atrasada ou uma parcela significativa do cartão. Pequenos valores repetidos são um dos maiores vazamentos financeiros da aposentadoria porque não assustam na primeira vez. O sistema bancário moderno funciona em escala. Milhões de pagamentos entram, milhões de cobranças saem. Computadores conciliam valores. Algoritmos identificam padrões. Sistemas de prevenção à fraude analisam movimentações. O banco não tem uma pessoa olhando manualmente cada aposentado. Isso está acontecendo silenciosamente por sistemas automatizados. E é por isso que você também precisa ter seu próprio sistema, mesmo que seja simples. Uma vez por mês, compare quanto deveria receber com quanto realmente recebeu. Veja o extrato do benefício. Veja o extrato bancário. Identifique parcelas. Identifique empréstimos. Identifique cobranças. Se um valor mudou, procure a razão. Essa estratégia serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quem recebe R$ 8.000 pode perder dinheiro silenciosamente do mesmo jeito que quem recebe um salário mínimo. A diferença é que, muitas vezes, quem tem renda maior demora ainda mais para perceber R$ 100 ou R$ 200 saindo. Agora me diga nos comentários, você já conhecia a situação real do 14º salário e essas novas regras de proteção do benefício? Ou está ouvindo esses detalhes pela primeira vez? E existe uma parte ainda mais importante relacionada aos empréstimos consignados. Durante muitos anos, o consignado foi apresentado ao aposentado como um crédito simples, porque a parcela sai diretamente do benefício. A taxa costuma ser menor do que a de várias modalidades de crédito pessoal, justamente porque o banco tem mais segurança no recebimento. Mas uma taxa menor não transforma a dívida em vantagem automática. Quando você contrata R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000 ou R$ 20.000, está comprometendo renda futura. Se a prestação é de R$ 400 e sua aposentadoria é de R$ 2.000, você não recebe mais R$ 2.000 para organizar sua vida. Uma parte já nasce comprometida. E isso nos leva diretamente ao 14º. O pior momento para contratar uma dívida é quando a pessoa usa como justificativa um dinheiro futuro que ainda não existe juridicamente. Vou pegar agora porque quando entrar o 14º, eu amortizo. Essa frase parece prudente. Na verdade, ela transforma uma possibilidade em garantia. Se o pagamento não acontecer, a dívida permanece. Se acontecer num valor menor do que o esperado, a dívida permanece. Se acontecer numa data diferente, a dívida permanece. Se a regra mudar e você não estiver incluído, a dívida permanece. O contrato não diz, esta parcela só será cobrada se o Congresso aprovar o 14º. A parcela será cobrada porque você assinou o empréstimo. É aqui que o mecanismo financeiro fica visível. De um lado, uma promessa que não criou obrigação para o governo. Do outro, um contrato que criou obrigação para você. Um lado é expectativa, o outro é dívida. É assim que uma informação mal interpretada pode inverter sua posição financeira. A Lei 15.327 também reforçou proteções para operações de crédito consignado. Os benefícios ficam bloqueados para esse tipo de desconto e precisam de autorização pessoal e específica para desbloqueio, com mecanismos fortes de autenticação. A lei fala em biometria, reconhecimento facial ou impressão digital, combinados com formas qualificadas de autenticação. Depois de uma contratação, o benefício volta a ser bloqueado para novas operações e é necessário novo procedimento de desbloqueio. A contratação ou desbloqueio por procuração ou central telefônica foi vedada. Por que estou explicando isso dentro de um vídeo sobre 14º salário? Porque é exatamente quando circula a promessa de dinheiro extra que aumenta o risco de ofertas de crédito, falsos intermediários e propostas do tipo antecipe agora o seu benefício futuro. Desconfie de qualquer pessoa que diga que consegue antecipar um 14º do INSS que ainda não foi criado por lei. Um banco pode oferecer crédito comum.
Uma financeira pode oferecer outra operação dentro das regras, mas chamar um empréstimo de antecipação de 14º confirmado, quando não existe esse pagamento confirmado, distorce a realidade. Aqui está o detalhe que quase ninguém entende. O nome colocado na propaganda muda a sensação da pessoa, mas não muda a natureza do contrato. Se você recebe R$ 5.000 na conta e depois precisa devolver 7.000, 8.000 ou mais ao longo do tempo, aquilo é crédito, não é benefício. Leia o valor total. Leia o número de parcelas. Leia quanto será descontado por mês. Leia o custo. Não olhe apenas para a pergunta: quanto cai na minha conta agora? Essa é a pergunta mais perigosa de um empréstimo. A pergunta correta é: quanto vai sair do meu bolso até terminar? Eu conheço o perfil de muita gente que passou a vida inteira trabalhando e tem vergonha de perguntar essas coisas. A pessoa pensa que vai parecer desconfiada. Não existe vergonha nenhuma. Quem está entregando seu dinheiro tem obrigação de explicar. Quem está assinando uma dívida tem direito de entender. Outra situação comum é o aposentado que pensa: eu recebo bem, então R$ 400 não vão me fazer falta. 3 meses depois, aparece uma despesa médica, o carro quebra, o condomínio aumenta e o cartão fecha acima do esperado. Aqueles 400 começam a fazer diferença. É por isso que a proteção financeira não serve apenas para quem está passando necessidade. Isso serve tanto para aposentados com renda baixa quanto para pessoas de classe média confortável. Quanto maior o patrimônio, maior a necessidade de organizar contratos, acessos, senhas, empréstimos, sucessão e impostos. Agora vamos falar sobre uma confusão que cresceu muito nos últimos anos. A ideia de que qualquer dinheiro que entra ou sai da conta está sendo automaticamente taxado pela Receita Federal. Isso não é verdade. E eu preciso dizer isso com clareza porque o medo é uma ferramenta poderosa para golpes. Pix não tem imposto só porque é Pix. Fazer uma transferência de 1.000, 5.000 ou 10.000 reais não cria por si só um imposto sobre aquela movimentação. A Receita Federal voltou a esclarecer isso em janeiro de 2026, justamente porque mensagens falsas estavam circulando. Mas existe uma diferença entre dizer Pix não é tributado e dizer o sistema financeiro não tem controles. Os bancos e outras instituições têm obrigações de segurança, prevenção à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro. Existem regras que exigem identificação de clientes, análise de comportamento, registro de operações e comunicação de situações suspeitas quando aplicável. Isso não significa que exista um funcionário da Receita olhando o café que você pagou. Não significa que aposentado será tributado porque recebeu dinheiro do filho. Não significa que existe um imposto secreto sobre cada Pix. O que existe é um sistema financeiro cada vez mais automatizado. Uma operação muito fora do padrão pode acionar controles de segurança. Uma chave envolvida em fraude pode receber marcação. O Banco Central mantém mecanismos dentro do Pix para sinalização de fraude e para que instituições possam bloquear, limitar ou recusar determinadas operações quando existe fundada suspeita. Preste atenção nisso porque existe uma lição importante. Monitoramento para segurança não é a mesma coisa que cobrança de imposto. Conferência de informações não significa automaticamente que você deve imposto. E transferência bancária não é a mesma coisa que renda. Se seu filho devolve os R$ 500 que pediu emprestado, existe entrada de dinheiro na conta. Isso não significa que você ganhou R$ 500 de salário. Se você transfere R$ 10.000 de uma conta sua para outra conta sua, houve movimentação. Isso não significa que você ficou R$ 10.000 mais rico. Se vende um bem, aí existe uma operação patrimonial e podem existir regras específicas dependendo do bem, do valor, da forma da venda e da existência de ganho. É outra conversa. É exatamente por isso que boatos simplificadores são perigosos. Eles pegam uma palavra verdadeira, como monitoramento, receita, Pix ou imposto, e juntam tudo numa frase que assusta. A pessoa então retira dinheiro do banco, manda dinheiro para terceiros ou entrega senha para alguém que promete proteger a conta. O medo financeiro reduz a capacidade de conferir, e quem aplica golpes sabe disso. Imagine uma aposentada chamada Marta, recebendo uma ligação às 3 da tarde. A pessoa do outro lado conhece o nome dela, sabe que é aposentada e diz: seu 14º foi liberado, mas identificamos divergência no Pix.
A senhora precisa confirmar a chave e fazer um Pix de teste de R$ 298. O valor retorna junto com o benefício. Marta já viu 3 vídeos sobre 14º naquela semana. Por isso, a ligação parece confirmar aquilo em que ela já começou a acreditar. Esse é o perigo. Não existe motivo legítimo para você mandar um Pix a uma pessoa desconhecida para desbloquear benefício do INSS. Não existe taxa privada para entrar em calendário oficial. Não entregue senha do gov.br. Não entregue código que chegou por mensagem. Não compartilhe tela do seu celular com desconhecido. E cuidado com outro golpe cada vez mais convincente: falso atendente que pede para instalar aplicativo. Aplicativos de acesso remoto permitem que outra pessoa veja e controle seu telefone. O aposentado acredita que está recebendo ajuda para consultar benefício. Na prática, pode estar entregando acesso ao banco. A inteligência artificial torna mensagens, vozes e imagens falsas mais convincentes. Hoje, é possível produzir uma voz semelhante à de alguém, criar documentos visualmente sofisticados e montar vídeos que parecem jornalísticos. Por isso, a aparência profissional de uma mensagem deixou de ser prova de autenticidade. A regra é mais simples. Confirmação financeira deve acontecer dentro do canal oficial. Quando alguém diz "o INSS liberou", consulte o INSS. Quando diz "seu banco bloqueou", abra o aplicativo do banco por conta própria ou ligue para o número que está no cartão ou no site oficial. Quando diz "a Receita identificou pendência", acesse os canais oficiais da Receita. Nunca continue pelo link enviado pela própria pessoa que está assustando você. Agora chegamos ao crédito e ao score. Muita gente acredita que score é uma espécie de nota que o governo dá para o cidadão. Não é assim. Existem empresas de análise de crédito que constroem indicadores de risco com informações permitidas pela legislação. Bancos também possuem seus próprios modelos internos. Você pode ter um score relativamente alto e, mesmo assim, um banco negar um empréstimo. Pode ter renda e receber uma taxa pior do que imaginava. Pode ser cliente há 20 anos e não conseguir o limite que queria. Por quê? Porque crédito é decisão de risco. O banco olha capacidade de pagamento, histórico, dívidas, comprometimento de renda, relacionamento e uma série de informações. E aqui aparece outra consequência de contar com dinheiro futuro. Imagine que você usa o cartão porque acredita que receberá o 14º. A fatura chega, o dinheiro não chega. Você paga só parte. No mês seguinte, acumula dívida. Depois, procura crédito para reorganizar a situação. Você saiu de uma posição em que não devia nada para uma posição em que depende da análise do banco. É por isso que proteger o patrimônio também significa não criar uma obrigação baseada em expectativa. Se você quer continuar recebendo informações como estas, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos sobre INSS, bancos, receita e proteção do seu dinheiro. Agora eu quero voltar ao ponto central e explicar o que deveria acontecer para que um 14º salário se transformasse em dinheiro real para o aposentado. Primeiro, precisaria existir um texto válido avançando no Congresso com regras que ainda fizessem sentido no momento da aprovação. As datas antigas precisariam ser enfrentadas. Depois seria necessário concluir as etapas legislativas aplicáveis. O texto precisaria prever como o gasto seria suportado. Depois de se tornar norma, haveria necessidade de execução administrativa. O INSS precisaria saber quais benefícios entram, qual período conta, qual fórmula usar, qual valor máximo, como tratar benefício proporcional, benefício cessado, pensão dividida, acumulação e várias outras situações que parecem pequenas até você imaginar milhões de registros sendo processados. Somente depois disso faria sentido falar seriamente em calendário. É por esse motivo que ninguém pode oferecer hoje um formulário legítimo de inscrição no 14º salário 2026. Esse formulário oficial não existe. Se amanhã uma regra for criada e disser que determinado valor precisa ser solicitado, então você precisa solicitar. Mas hoje não existe pedido oficial aberto para esse 14º. Essa diferença é importantíssima. Às vezes eu digo que ninguém vai avisar você sobre determinados direitos e que você precisa solicitar. Isso é verdade para muitos serviços públicos. Existem benefícios, revisões e contestações que dependem de iniciativa do cidadão.
Mas nunca confunda essa orientação com a ideia de solicitar algo que ainda não foi criado. Golpistas utilizam exatamente essa linguagem. Você se qualifica, mas precisa solicitar hoje. A maioria das pessoas acha que não se qualifica. Seu prazo acaba à meia-noite. Parece uma comunicação de benefício, só que não existe benefício aberto. Urgência falsa é um dos melhores sinais de golpe. O criminoso não quer que você tenha tempo de perguntar ao filho, ligar para o 135, abrir o Meu INSS ou conversar com o gerente. Ele precisa que você haja antes de pensar. Eu sempre recomendo um intervalo simples quando o assunto envolve dinheiro inesperado. Recebeu uma mensagem dizendo que tem dinheiro para receber? Não faça nada nos primeiros minutos. Feche. Procure a informação por outro caminho. Se for verdadeiro, continuará verdadeiro depois da conferência. Dinheiro legítimo não precisa de pânico. Isso vale para aposentados de renda baixa e para pessoas de classe média confortável. Golpista não escolhe apenas quem tem pouco dinheiro. Muitas vezes procura justamente quem tem saldo em conta, limite alto, cartão disponível, imóvel e possibilidade de contratar crédito. Agora pense num casal aposentado com renda total de R$ 9.000. Eles têm casa própria, carro quitado e uma reserva de 40 mil. Ao ouvirem que podem receber um 14º, decidem antecipar uma reforma de 15 mil. Dão 5 mil de entrada e financiam 10 mil. Financeiramente, talvez consigam pagar. Mas a pergunta continua sendo a mesma. Por que transformar uma proposta legislativa em justificativa para assumir dívida? Quem tem patrimônio precisa separar desejo de capacidade. Ter limite não significa que você precisa usar. Ter crédito não significa que ficou mais rico. Ter proposta de benefício não significa que recebeu. Agora chegamos a uma parte que eu considero ainda mais importante do que saber se o 14º será ou não aprovado. Se algum pagamento extraordinário entrar na sua conta no futuro, a pior decisão é tratá-lo como renda mensal permanente. Imagine que você receba R$ 2.000 extras uma vez. Se usar esse dinheiro para assumir uma prestação de R$ 250 por 24 meses, criou R$ 6.000 em compromissos a partir de um dinheiro extraordinário de 2.000. É assim que um pagamento que deveria melhorar sua situação pode piorá-la. O dinheiro extra deve, primeiro, aliviar aquilo que está cobrando juros ou tirando sua tranquilidade. Uma dívida cara no cartão pode ser mais urgente do que uma televisão. Uma reserva para remédios pode ser mais importante do que trocar o celular. Um seguro essencial, uma manutenção da casa ou uma conta atrasada podem ter prioridade sobre consumo. Não estou dizendo que aposentado não pode aproveitar o próprio dinheiro. Pode e deve viver. O que eu estou dizendo é que dinheiro extraordinário precisa ser tratado como extraordinário. A inflação também precisa entrar nessa conversa. Quando o preço da alimentação, do remédio, do plano de saúde, da energia e dos serviços cresce, o mesmo valor nominal compra menos coisas. É por isso que alguém pode receber um reajuste na aposentadoria e ainda sentir que está ficando para trás. R$ 1.600 no papel continuam sendo R$ 1.600. Mas o que realmente importa é quantos quilos de alimento, quantas contas e quantos medicamentos esse dinheiro paga. É por isso que o desejo por um 14º salário encontra tanto apoio. Para muitas famílias, um pagamento adicional seria um alívio real. Isso não deve ser tratado com deboche. Existe uma razão econômica e humana para tantas pessoas acompanharem o assunto. O que não podemos fazer é transformar necessidade em certeza jurídica. Uma pessoa pode acreditar que o 14º seria justo e, ao mesmo tempo, reconhecer que ele ainda não está aprovado. Uma coisa não contradiz a outra. Agora eu quero mostrar a engrenagem inteira funcionando. O aposentado recebe uma manchete no celular. O algoritmo da rede social percebe que ele assistiu até o final. Nos dias seguintes, entrega mais vídeos sobre o mesmo tema. Como vários repetem a mesma afirmação, aquilo começa a aparecer confirmação independente. Depois, surge um anúncio oferecendo consulta. Em seguida, vem uma mensagem de alguém dizendo que verificou o CPF. A pessoa fornece nome, data de nascimento e número do benefício. Com esses dados, um criminoso pode tentar avançar para outras informações. Depois aparece uma proposta de crédito ou falsa taxa de liberação. Nenhuma dessas etapas isoladamente parece enorme. O problema está na sequência.
Ao mesmo tempo, no sistema bancário verdadeiro, existem controles automáticos. O banco avalia dispositivo, horário, padrão de transação, histórico da conta e sinais de fraude. Uma transferência muito fora do comportamento normal pode exigir confirmação. Uma chave envolvida em fraude pode ser sinalizada. Sistemas trabalham em segundos. No INSS, o sistema registra benefício, pagamento, empréstimos e informações necessárias à administração. No governo, bases de dados conferem identidade. Na Receita, existem obrigações de informação financeira dentro das regras legais. Nas empresas de crédito, existem modelos de risco. Essa é a realidade da vigilância financeira moderna. Não é uma sala escura com alguém observando sua vida. São sistemas analisando dados para cumprir regras, prevenir fraude, oferecer crédito e administrar milhões de operações. Por isso, a melhor proteção não é viver com medo de ser observado. É manter sua vida financeira coerente, documentada e compreensível. Se vendeu um carro, guarde documento. Se recebeu devolução de empréstimo familiar importante, mantenha algum registro. Se transferiu dinheiro entre contas próprias, saiba explicar. Se contratou empréstimo, guarde contrato. Se quitou, guarde comprovante. Se recebeu benefício, confira extrato. Organização diminui medo. Agora chegamos à revelação que eu considero mais importante de todo este assunto. O maior risco do 14º salário, neste momento, não é o governo tirar um dinheiro que já pertence ao aposentado. Esse dinheiro ainda não foi criado como direito vigente em 2026. O maior risco é alguém transformar a esperança desse dinheiro numa ferramenta para tirar de você dinheiro que já existe. Olhe a diferença. Você tem R$ 3.000 na conta. Isso existe. Você tem uma aposentadoria de 2.500. Isso existe. Você tem uma casa. Isso existe. Você tem limite de cartão. Existe, embora seja dinheiro emprestado. Você tem possibilidade de consignado. Existe, dentro das regras. E então aparece uma promessa de R$ 3.000 de 14º que ainda não existe como pagamento aprovado. Se alguém consegue fazer você entregar R$ 200 de taxa, o prejuízo é real. Se alguém faz você contratar R$ 10.000 de empréstimo contando com o pagamento futuro, a dívida é real. Se alguém rouba sua senha, o risco é real. Se você parcela uma compra, a prestação é real. A promessa continua sendo promessa. Essa é a engrenagem silenciosa que eu queria que você enxergasse. O patrimônio de uma pessoa raramente desaparece de uma vez. Ele vai sendo mordido por pequenas decisões. R$ 60 aqui, 120 ali. Um juro de cartão, um seguro não conferido, uma renovação automática, um empréstimo usado para pagar outro, uma taxa falsa. Uma parcela assumida com base num dinheiro esperado. Quando a pessoa percebe, trabalha apenas para manter compromissos que foram surgindo um por um. E é aqui que entra a parte mais protetora desta conversa. Você não precisa dominar legislação previdenciária, não precisa entender todas as palavras usadas pelo Congresso. Não precisa saber como funciona cada sistema bancário. Você precisa ter um procedimento. Antes de acreditar em dinheiro novo, confirme se virou regra. Antes de entregar seus dados, confirme quem está pedindo. Antes de fazer um Pix, confirme para quem está enviando. Antes de contratar crédito, veja quanto vai devolver. Antes de achar que seu benefício diminuiu porque o INSS descontou alguma coisa, abra o extrato e descubra o nome daquela cobrança. Antes de contar com uma proposta legislativa, espere o calendário oficial. Isso parece simples, e é justamente o simples que protege. A maioria das pessoas acha que não se qualifica para determinadas proteções porque acredita que reclamar de R$ 50 não vale a pena. Vale. A maioria das pessoas acredita que banco grande não erra. Pode haver erro. A maioria acredita que, se houver desconto indevido, alguém vai telefonar para resolver. Não dependa disso. Ninguém vai avisar você sobre tudo. Você precisa solicitar quando a regra exigir solicitação. Você precisa contestar quando houver cobrança que não reconhece. Você precisa perguntar quando não entende um contrato. E precisa ter a mesma coragem para dizer não a uma oferta financeira. Agora, sobre o 14º, o resumo responsável é este. Existe histórico legislativo real. O projeto de lei 4.367 de 2020 existe e teve avanços em comissões.
O texto discutido estabeleceu pagamento extraordinário e trabalhou com limite de até 2 salários mínimos, mas as datas previstas ficaram no passado. Até este momento não existe lei federal em vigor determinando o 14º salário do INSS em 2026. Não existe calendário oficial desse pagamento. Não existe primeira lista oficial de beneficiários. Não existe taxa de liberação. Não existe formulário oficial de inscrição. Se alguém lhe disser o contrário, peça uma coisa: número e data da lei em vigor. Não aceite apenas número de projeto. Projeto e lei não são sinônimos. Se disserem que o pagamento começa amanhã, procure a publicação do INSS. Se disserem que você está no primeiro lote, veja se existe calendário oficial. Se disserem que precisam atualizar sua conta bancária, faça isso somente por canal oficial quando houver necessidade real. E aqui está um detalhe prático. O INSS não precisa que um estranho no WhatsApp entre na sua conta para depositar um benefício legítimo. Quando você já recebe aposentadoria ou pensão, existe uma relação de pagamento estabelecida. Desconfie principalmente quando a pessoa fala que encontrou dinheiro parado e precisa da sua senha para consultar. Senha é pessoal. O mesmo vale para código de autenticação. Se um código chegou no seu telefone sem que você tenha iniciado a operação, não passe. Agora imagine novamente Dona Helena, aquela aposentada do início. Só que desta vez, ela aprendeu o mecanismo. Ela vê um vídeo dizendo 14º confirmado. Em vez de comprar a geladeira imediatamente, ela abre o Meu INSS. Não encontra nada. Procura notícia oficial. Não encontra lei nem calendário. Ela decide esperar. Uma semana depois recebe ligação dizendo que precisa pagar R$ 149 para entrar na primeira lista. Ela desliga. No mês seguinte a geladeira realmente quebra. Ela compra outra, mas usa o dinheiro que estava reservado e escolhe uma parcela que cabe na aposentadoria sem depender de benefício futuro. Parece uma história pequena, mas essa pequena decisão pode ter economizado milhares de reais e evitado um golpe. Proteção patrimonial é feita assim. Não é enriquecimento rápido. É impedir que o dinheiro construído durante 30 ou 40 anos desapareça por decisões tomadas em 30 segundos. Eu sei que muita gente que está me ouvindo trabalhou desde adolescente. Pegou o ônibus cedo, criou filho, pagou aluguel, construiu casa aos poucos, comprou móvel em prestação, fez sacrifício para ter um carro, ajudou os pais, depois ajudou os filhos. E chegou à aposentadoria imaginando que finalmente teria estabilidade. Por isso é tão doloroso ver dinheiro sumir com juros, golpes ou cobranças que a pessoa não entende. A aposentadoria deveria representar tranquilidade, mas, para milhões, virou um equilíbrio delicado entre renda fixa e despesas que continuam aumentando. É justamente por isso que informações como o 14º despertam esperança. Esperança não é problema. O problema é quando alguém usa essa esperança contra você. Continue acompanhando o assunto, mas acompanhe da maneira certa. Se houver mudança concreta na tramitação, olhe o texto. Se houver aprovação definitiva, veja quem está realmente incluído. Se houver sanção, confira a lei. Se houver pagamento, confira o calendário oficial. Não tente adivinhar antes. Não comprometa patrimônio antes. Não pague taxa antes. Não entregue senha. E se no futuro o pagamento realmente vier, use essa informação com calma. Primeiro, confirme o valor. Depois, confirme suas dívidas. Depois, veja sua reserva. Depois, tome a decisão. Quem administra dinheiro com tranquilidade não precisa correr, porque apareceu uma manchete. E eu deixo uma última observação importante. Este conteúdo é educativo e serve para ajudar você a compreender mecanismos financeiros e previdenciários. Uma situação individual envolvendo aposentadoria, imposto, contrato bancário, processo judicial, inventário, dívida ou patrimônio pode exigir análise de advogado, contador ou profissional financeiro qualificado. Não tome uma decisão de grande valor apenas com base em um vídeo. A informação serve para você fazer perguntas melhores, e perguntas melhores protegem dinheiro. Se você conhece um aposentado, pensionista ou alguém próximo da aposentadoria que esteja acreditando que o 14º de 2026 já está garantido, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não para tirar a esperança dela,
mas para evitar que ela comprometa dinheiro verdadeiro por causa de um pagamento que ainda depende de etapas que não aconteceram. O melhor aposentado para um golpista é aquele que está ansioso. O aposentado mais difícil de enganar é aquele que confere. E se você acha que isso já é importante, recomendo assistir ao próximo vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele eu explico outra situação que pode afetar diretamente o dinheiro de milhões de aposentados e que muita gente só percebe depois que o valor já começou a sair da conta.